Olá, participantes do primeiro Congresso Nacional de Engenharia Florestal Online, tudo bem? Eu sou a professora Milena Gaion Malusso da Universidade Federal do Amazonas e vou falar hoje para vocês a respeito de métodos e técnicas biotecnológicas para a conservação de plantas. Então, fazendo uma rápida revisão aqui, a gente tem que entender que conservar não é sinônimo de congelar no estado atual, tá? A conservação, por definição, é uma gestão e a utilização sensata da natureza e dos seus recursos em benefício de sociedade humana, ou seja, a gente utiliza ela de forma sustentada, tá? Por quê? Porque da natureza a gente tira algodão, linho, né? Seda para fazer roupas, a gente tira madeira para fazer móveis, a gente tira o nosso alimento, cebola, alho, arroz, feijão, a carne de vaca, de porco, de galinha, N verduras, legumes e frutas, enfim, né? Tudo que a gente come, a gente tira medicações que são advindas de plantas e animais, né? Por exemplo, captopril nada mais é do que a molécula do veneno de cobra com alguns sítios ativos de serpente, né? Com alguns com alguns sítios ativos alterados ou retirados, né? Também deve ser feita por motivos éticos, né? Que a gente pode citar que Deus criou quem é o homem para matar. O homem é inteligente, então ele não tem o direito de matar os seres que não têm inteligência. O direito de herança, eu tenho obrigação de passar para o meu filho que eu recebi de herança dos meus pais e N outros motivos éticos, tá? Então, essas questões são frequentemente invocadas durante as campanhas de sensibilização das organizações de proteção à natureza. Então, a proteção da biodiversidade pressupõe que nos interessemos não somente pela proteção das espécies selvagens, mas da mesma forma pela diversidade genética das espécies cultivadas domesticadas e de seus parentes selvagens. Porque o que que acontece? A gente vai fazendo o melhoramento de uma determinada espécie, sei lá, eu pego uma planta e vou lá fazendo, sei lá, tomate. Eu vou fazendo melhorias nele para que ele comece a dar frutos mais rápido, para que os frutos sejam maiores, mais vermelhos, mais saborosos, tenham menos semente ou mais semente, vai dependendo do que você está querendo fazer ali. Né? E aí o que que acontece? Que ele tenha uma melhor durabilidade, né? Um maior tempo de vida pós-colheita, antes de começar a apodrecer. E no que eu vou melhorando por lado de cá, eu vou perdendo talvez genes de resistência a doenças, a estresses pro lado de lá. Então eu tenho que guardar o parente selvagem, porque se der algum problema nesse aqui que eu melhorei, eu volto ali no selvagem, pego o gene e coloco aqui nesse meu que já está melhorado, ok? Bom, existem diversas maneiras de proteger a biodiversidade, né? A Convenção da Diversidade Biológica, que é a CDB, é promulgada pelo Decreto 2519, de 16 de março de 98, ela vem aí, ela promulga, né, essa convenção que é signatada por diversos países, e ela basicamente diz o que é biotecnologia e como que a biotecnologia pode atuar, né? E vem dando algumas definições que são de interesse para a gente poder entrar aqui nos métodos e técnicas biotecnológicas. Então, ele dá lá a definição de conservação in situ, né, que consiste em manter os organismos vivos em seu meio de origem, lá onde eles surgiram, né? Permitir que comunidades de espécies prossigam sua evolução, adaptando-se a mudanças do meio ambiente e abrangendo um grande número de espécies sem necessidade de fazer um inventário prévio, ou seja, larga lá, não mexe, que ela evolui sozinha, tá? Por conta de pressão de seleção, por exemplo. Presume-se que os meios naturais permaneçam em bom estado de funcionamento ecológico e o esforço essencial recai sobre a manutenção da integridade do ecossistema, né? Então, se você não mexer lá, ele vai evoluir, vai permanecer em bom estado, então o que a gente só tem que se preocupar é que ninguém vai lá mexer, né? Naquele ambiente. A manutenção, só que o que que acontece? Nem sempre a manutenção in situ é possível, porque muitos habitats já foram demasiadamente perturbados e alguns já nem existem mais. Então, como é que você vai querer conservar uma espécie de planta num lugar onde já não tem mais as características edafoclimáticas necessárias para ela sobreviver,
né? Mesmo para um animal. Então, assim, ou então já nem existe mais aquele ambiente, já foi tão modificado que nem existe mais. Como é que você vai fazer? Né? Não tem como. Então, teve que se criar uma outra opção que era fazer a conservação ex situ, ou seja, fora do lugar da espécie, de origem daquela espécie, né? E aí consiste, ele é dividido em dois tipos, né? In vivo e in vitro. Então, em vivo a gente faz um farm. In vitro, a gente faz no laboratório dentro de vidrinhos através de técnicas de cultura de tecido, que é o que eu vou conversar com vocês hoje. Então, só para, né, terminar essa introduçãozinha, é um papel que é realizado pelo Jardim Botânico e Banco de Germoplasma. O Banco de Germoplasma é onde a gente guarda pedaços de plantas, tecidos, órgãos, plantas inteiras, né, em estado, em micro, né, em pequenos fragmentos. Então, o objetivo da biologia de conservação é conceber estratégias razoáveis para gerir os meios naturais, sua flora e sua fauna, e a diversidade genética. E essas estratégias frequentemente usam as estratégias in situ e ex situ, apoiando-se no conhecimento científico relativo às dinâmicas das espécies dos ecossistemas ecológicos submetidos à pressão de origem climática ou humana. Aí a gente acaba fazendo iniciação no cultivo in vitro. Então, o que que acontece? É muito comum eu pegar planta que estava in vitro, voltar para o campo, pegar planta que estava lá no campo e levar para clonar in vitro, sei lá, para produzir biomassa ou para aumentar a variabilidade genética, visto que você acha só dois ou três indivíduos daquela espécie no meio ambiente. Às vezes você tem uma grande variabilidade genética, uma área que você está vendo que a área urbana está chegando perto, você corre lá, bota in vitro, né, inicia o cultivo daquela cultura e guarda os diferentes acessos, né, ou seja, os indivíduos geneticamente daquela espécie em um banco, numa coleção, por exemplo. Então, assim, vai depender do que você está querendo fazer para saber aonde que você vai pôr lá dentro do laboratório e qual técnica que você vai usar, né? Então, entrando na questão dessas técnicas, né, de conservação de recursos genéticos, a gente precisa entender que tem os enfoques in situ e ex situ. Então, os bancos de genes, vamos falar um pouquinho a respeito deles. Então, em razão da degradação dos meios naturais, ou da necessidade das indústrias agroalimentícias, frequentemente é necessário conservar as espécies e as variedades naturais ou domésticas fora do seu lugar de origem. Então, vamos supor que o cacau, ele dá muito lá na Bahia, mas tem fábrica de chocolate em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não vai ficar trazendo essas fábricas grandes, elas não vão ficar trazendo cacau lá da Bahia toda hora, porque o gasto com logística seria muito grande, né? Então, o que que eles fazem? Plantam cacau nas suas fazendas ali em São Paulo, no Rio de Janeiro. E, obviamente, que eles vão selecionar o fruto que tem genes de resistência à doença, que tem alta produtividade, que tem as características de cacau apropriada para fazer chocolate, assim por diante, tá? Então, os genes de uma planta, eles só podem ser conservadas em sistemas vivos, ou seja, em plantas inteiras ou em parte delas, que podem permanecer vivas e com boa saúde. Então, a maior parte das plantas cultivadas são conservadas ex situ, em banco de germoplasma, e podem ser realizados através de quatro métodos principais, né? Ou seja, está fora, né? Isso aqui só para explicar, eles estão fora do lugar de origem, tá? Ele já, porque já degradou. Então, estão ex situ, em bancos de germoplasma, em lugares em que realmente você tem uma grande variabilidade genética da espécie que você está trabalhando, conservando, preservando, utilizando aí no seu meio de produção, tá? Um primeiro método é conservação em banco de germoplasma do tipo grãos, banco de grãos. A gente pega sementes, que são parte da planta mais fácil e barata de se conservar, né? Então, as sementes de espécies ortodoxas podem ser secas e mantidas a uma temperatura de 20 graus Celsius sem perder a viabilidade, né? Então, a gente pode colocar elas em cilindros horizontais, em sacas, em caixas plásticas, em placa de Petri.
Como é que eu vou saber? Vai depender da espécie que você está trabalhando, vai depender do ambiente de armazenamento, do tamanho do ambiente de armazenamento que você tem, se você tem esse equipamento, se você tem essa área, ou se não, se é só essa, né? Não, eu tenho uma salinha aqui, então o que que a gente faz? A gente conserva na placa de PET. Ah, a variabilidade é muito, a genética é muito grande, né, da que eu encontrei lá na natureza, então eu vou ter que conservar maior número de indivíduos. A variedade genética é muito pequena, então a gente consegue, guardando um número menor de indivíduos, conservar a variabilidade, né, uma porcentagem adequada daquela variabilidade genética, vai depender de espécie para espécie, tá? Vai depender do que você está trabalhando. Aí a gente tem os bancos de genes no campo in situ, no lugar de origem mesmo, né? Então, a maior parte das espécies vegetais que não produzem grãos facilmente são conservadas no campo sob a forma de planta no pé. Várias espécies economicamente importantes para os países tropicais se reproduzem via vegetativa, como a batata, batata doce, mandioca, inhame. Não tem semente, como é que você vai fazer banco de semente, né? Tem que plantar ela e deixá-la aí no cantinho dela, né? No solo. Então, espécies recalcitrantes também são conservadas dessa maneira, como café, seringa, banana. Por quê? Porque eles não aguentam aquela desidratação e a temperatura baixa. Elas morrem. As ortodoxas aguentam, as recalcitrantes não. Então, se essas plantas comerciais aqui, a gente acaba tendo que conservar na forma de pé. A gente faz plantação mesmo, um farm, tá? Tá aqui, ó, um farm. A gente pega elas e faz fazenda de cultivo, né? Então, o objetivo é preservar muitas variedades locais de plantas cultivadas que foram selecionadas pelos agricultores segundo critérios e adaptações de condições locais ou de usos específicos. Então, ó, pega lá a planta que você quer e planta áreas grandes, ó, faz fazendas de plantações de indivíduos geneticamente diferentes e conserva isso daqui, né? Um banco de germoplasma, um farm gigante que ainda por cima é produtivo, né? Você coleta os frutos aqui de laranja, de café, de milho, de cana, de trigo, de soja, né? Monta lá o banco, ainda coleta e vende, tá? E aí, a última forma que a gente tem é a in vitro, que é de cultura de tecidos vegetais, que são as técnicas biotecnológicas, né? Então, basicamente, essas nossas técnicas aqui de cultura de tecido consistem em introduzir e multiplicar pequenos propágulos de plantas através de metodologias de clonagem intensiva, que é a micropropagação. Então, como que funciona essa técnica? A gente tem lá uma planta matriz, que eu pego ela, seja lá por qual característica de interesse que ela tenha, maior produção de metabólito secundário, mas tenho fruto do jeito que eu quero, ou sei lá, eu tenho gene de resistência, né, de interesse comercial, enfim. Eu vou pegar os segmentos apicais, ou segmentos laterais, ou os ápices caulinares, né, que é o que a gente chama de explante, né, vai passar, porque que a gente pega esses pedaços aqui? Porque é onde tem célula meristemática, tá? Que a gente consegue fazer com o uso de hormônios, de fito-hormônios, ou o que a gente chama de reguladores de crescimento vegetal, porque são comprados, né? E não são naturais em sua grande maioria, e aí a gente põe isso daí lá ele, junto na presença desse hormônio, eles se diferenciam, né, em partes de planta que a gente quer, conforme a gente vai botando os diferentes classes hormonais ali. Então, a gente pega os explantes, passa por um processo de desinfestação e coloca no meio de cultura. Como que é esse processo de desinfestação? Basicamente, a mais básica que tem. A gente bota lá na água sanitária, 1%, 1 hora girando, né? Não, primeiro a gente vai lá, corta o pedacinho, lava com detergente neutro, escova de dente, tá? A gente usa um detergente chamado Triton X. Lava com detergente, enxágua com água corrente, bota, né, com água destilada lá na água sanitária 1%, girando lá no shaker 1 hora, joga fora. Isso daí coloca em álcool 70, 10 minutos, 1 minuto, né? A gente gira na mão o vidrinho, joga fora, coloca em solução de aderosal, que é um antifúngico sistêmico, lá por 1 hora e meia ou 2 horas, girando, né?
e aí a gente dá 4 banhos com água destilada estéril, então inocula em meio de cultura, que tem concentrações que podem ser só que tem hormônios que podem ser só auxina, só citocinina, ou a combinação de auxina e citocinina, dependendo do que você quer fazer. Então, dependendo do hormônio que eu ponho aí, do que eu estou querendo fazer e do explante que eu tenho em mãos, que às vezes a semente não é idêntica à mãe, né? Então, por exemplo, a semente que é a filha pode não produzir aquele metabólito secundário de interesse que eu tenho, ou pode não produzir um indivíduo que tenha o porte que eu queira, né? O que tenha lá a característica fisiológica ou comercial que eu esteja procurando. Então, a gente está clonando aqui, tá? Nessa técnica de micropropagação, nós estamos clonando. Então, a gente tem que pegar um pedaço da planta. E aí, dependendo do hormônio, o que que eu posso fazer? Embriões somáticos, encapsular com alginato de cálcio, que é a goma do chiclete, para pesar, né? E depois vai com o avião soltando. Então, vende, né? Um caso agrícola. E aí, quando você plantar isso daí, vai virar uma planta inteira, tá? A gente pode fazer só a parte aérea da planta, tá? Só uma cultura só de brotos. Ah, vamos supor que eu estou querendo extrair um metabólito secundário X aí, sei lá, um medicamento, tá? Que está na folha, eu não preciso fazer a raiz e montar a planta inteira. Mas se eu quiser, eu posso aqui induzir depois uma segunda etapa, passar por uma segunda etapa, colocar a raiz, né? E aí bota lá no meio ambiente e a planta cresce, né, normalmente. A gente pode fazer cultura de calos mesmo, então assim, a gente pega e desdiferencia, né, aquele segmento nodal, lateral, ou radicular, faz ele voltar ao estado meristemático e a gente fica fazendo uma cultura só desses calos. Se for mais fácil extrair o que você quer dessa forma, beleza, né? E aí, o calo, a gente pode fazer o quê? Regenerar em parte aérea, né? E depois botar raiz e fazer uma planta inteira. Ou a gente pode fazer a suspensão, ou a gente pode fazer ele regenerar só a raiz. Ah, o meu metabólito secundário está na raiz, então eu vou regenerar só a raiz. Da mesma forma que eu posso pegar isso daqui e fazer uma cultura só de raiz sem fazer a parte aérea. Então, assim, esse meu metabólito tá aqui, eu não preciso fazer a parte aérea. E a cultura de calo, eu posso pegar e fazer suspensão celular também, que nada mais é do que fazer a cultura de células friáveis em meio líquido. Todos esses outros aqui estão em meio de cultura sólida, tá? E todos eles acabam levando à formação de planta inteira. Você só vai ter que ter mais etapas, né? De passar por vários tipos de combinações hormonais diferentes para poder fazer a planta inteira, tá? Bom, a conservação é feita através da estocagem em condições de crescimento rápido, com temperatura de 25 mais ou menos 2 graus Celsius, umidade mais ou menos 65% e 18 horas, claro, em salas de crescimento, onde a gente tem, tem essas prateleiras com a iluminação adequada, tá? E a gente põe os vidrinhos ali e deixa ali, aí a luz acende e apaga sozinha, tá? Isso daqui foi uma IA que gerou, obviamente que isso não é feito dessa forma, tá? Eu acho que nem existe esses vidrinhos, mas só para ter uma noção, né, Nelly, que aqui a planta tem um meio de cultura e ela fica dentro de um vidrinho tampado, tá? E vai crescendo ali. Então, a gente tem exemplos práticos aqui, ó. A gente pega os segmentos nodais e põe lá no meio de cultura. E aí eles vão crescendo em parte aérea. A gente pode fazer floração, ó. A gente tinha calo que induziu parte aérea, que induziu a flor, tá? A indústria de ornamental. E aí a gente tem calo que está induzindo a parte aérea aqui, ó, né? Um zoom aqui para você entender que isso daqui virando isso, né? Então, você tem calo aqui, ó, virando, inclusive dá para ver que está virando os embriões para você poder encapsular, tá? E poder fazer a semente sintética. Bom, a conservação também é feita, a conservação, porque a micropropagação, clonagem, né? A gente quer multiplicar aquilo lá e, ó, todas as técnicas que a gente usa em cultura de tecido passam pela micropropagação. Qualquer coisa que eu vá fazer, mesmo que seja banco de germoplasma, mesmo que seja
criopreservação. Eu tenho que conhecer o protocolo de micropropagação dela, porque quando eu quiser regenerar e devolver e multiplicar para usar ou devolver para o meio ambiente, não vou saber como. Então, a primeira coisa que a gente faz é o protocolo de micropropagação. Depois a gente vai ver o que que a gente vai fazer com ela e a gente está querendo conservar. Então, beleza, tendo o protocolo de micropropagação planta, a gente vai então encontrar agora o protocolo de banco de germoplasma in vitro, que é o que a gente chama de condições de estocagem em crescimento lento, tá? De armazenamento em crescimento lento. Então, o que que difere? A gente tem temperaturas mais baixas, 18 mais ou menos 25 graus Celsius. A umidade relativa é variada, vai depender da espécie que você quer, e o fotoperíodo também é variado. Se é uma espécie que está acostumada com sol, muita luminosidade, você vai ter que fazer o contrário, você vai ter que estressar ela e vai botar lá no escuro, em menos tempo de luz, né? Se ela está acostumada com muita umidade, você vai ressecar o ambiente. Se ela está acostumada com o ambiente seco, você vai umedecer. Porque você quer estressar ela para ela não crescer rápido. Você quer que ela cresça lentamente. Para quê? Para diminuir os custos. Eu só quero guardar ali. Eu não estou fazendo nada com ela que não seja armazenar para guardar o gene. Então, quanto menos eu tiver que repicar, trocar de um vidrinho para o outro, menos dinheiro eu gasto com material, com mão de obra, menor é a possibilidade de eu perder aquele gene por contaminação, por quebra de vidro, tá entendendo? Então, ali, quando eu estou querendo guardar, conservar, quanto menos eu mexer, melhor, tá? Então, outras coisas que a gente pode fazer assim, ó, para ela crescer menos, é usar meios de culturas variados, extremamente diluídos, dá pouca comida, ela fica meio dormente ali, né? A gente faz adição de grandes concentrações de reguladores osmóticos, tá? Como sorbitol, manitol, destrose, isso é porque por osmose a água vai sair da célula, da planta, vai lá para o meio. A gente sabe que o metabolismo vegetal necessita de água para fazer grande quantidade de reações químicas metabólicas, não tem água, o metabolismo começa a parar. E faz também a adição de óleo mineral para evitar, para assim, diminuir muito as trocas gasosas entre a planta. Então, assim, ó, isso daqui também foi uma IA, não ficou lá muito bonita, não é muito desse jeito que a gente faz, mas aqui, ó, tá coberta, tá com óleo. Então, diminui o crescimento. Obviamente que você tem que testar isso tudo aqui, tá? E de repente eu botei no óleo mineral, morreu tudo. Antes você tem vários clones daquele genótipo ali, você não vai meter tudo de uma vez que morre tudo, você fica sem nada, tá? Então, assim, você vai testando item por item aqui, como é que você pode melhorar, quanto de que você põe, tá? Bota pantotenato de cálcio, que é um protetor de membrana, para aguentar aqui o tranco, né, desse monte de coisa acontecendo, e aí a gente guarda nessas salazinhas aqui, ó, que de maneira geral, como a gente pode ver, costumam ser mais escuras do que as salas de crescimento, mais frias, tá? E menos movimentada, porque quanto menos gente entrar aí, menor é a possibilidade de contaminação, de alguém bater e quebrar algum vidro aí, tá bom? E aí a gente tem também a técnica de conservação que é feita através como que é de nitrogênio líquido, né? Então, como que é feita essa técnica de criopreservação? É uma conservação através da estocagem em condições de crescimento lento, que é um banco de germoplasma in vitro, tá? Só que ele é ultralento e deleta essa daqui, essa temperatura de 18. Você pegou a planta que estava lá em 18 mais ou menos graus, 18 mais ou menos 2 graus Celsius, e você está jogando ela lá para uma temperatura menos 196 graus Celsius, se ele tiver em nitrogênio líquido líquido, ou menos 150 graus Celsius em nitrogênio líquido gasoso, né? Então, como que é esse negócio aí? As técnicas, a gente tem as metodologias clássicas e a gente tem as metodologias modernas para fazer isso. Vamos falar primeiro da clássica. Então, ó, a gente vai lá, pega o segmento apical de uma planta que estava lá no banco de germoplasma em crescimento lento, que já estava lá acostumada no friozinho, né? Pega lá o segmento apical de mais ou menos 1 milímetro, coloca lá no tratamento com crioprotetores, ou seja, tá cheio de açúcar ali, né? Tem glicose, destrose, manitol, sorbitol para puxar a água, né? Por osmose de dentro da célula para fora, ou seja, você já faz a hidratação, fica 1 hora ali dentro. Depois você começa a congelar lentamente, aí você já vai
tirar daqui, vai colocar no vidrinho com meio de cultura adequado para essa espécie, tá? E aí você vai fazer o congelamento lento. Então, assim, você vai baixando ela, vai, né? Vai baixando, vai baixando. Tem espécies que você tem que baixar 0,3 graus por minuto, tá? Tem espécies que você baixa 0,5 grau por minuto. Tem jeito que você consegue baixar -7 e a espécie não morre. Aí você vai indo, vai indo, vai indo, vai baixando aí dependendo de como a espécie que te responde, né? Até tá -40 graus Celsius. Quando tiver a -40 graus Celsius, você coloca ela lá dentro do nitrogênio líquido e põe no tanque e larga lá, tá? Quando você quiser descongelar, você só pega e bota ela num copinho de água a 37 graus Celsius, tá? Aí pode acontecer dela necessitar da remoção de crioprotetor. Aí você coloca ela, a plantinha, num meio de cultura, onde tenha poucos açúcares, que é para a água voltar lá para dentro, por osmose, voltar para dentro da célula, né? E aí você vai continuar as etapas de clonagem dela. Mas se ela não precisar dessa etapa de remoção, beleza. Você vai lá no meio semissólido, que vai ter hormônios para induzir auxina, citocinina, para induzir parte aérea e raiz, né? E aí essa planta vai crescer e você pode ou repicar para multiplicar, ou então você aclimata e devolve ela para o meio ambiente, tá? E aí tem a metodologia contemporânea que pula alguns passos, né? Você vai lá, pega lá o segmento apical, faz a sepsia nele, né, de 1 milímetro, você bota lá no pré-tratamento com sacarose para dar uma desidratada, e ao invés de você ir descongelando, descongelando, você bota ela lá no vento lá, né, para fazer desidratação, no fluxo laminar mesmo, né? Você vai baixando a temperatura lá no fluxo, e vai soltando o vento nela, aí você, lógico, você vai ver, né? Quando ela morre, deixa 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, vai vendo até onde é adequado lá para ela ficar lenta, mas não morrer, tá? Aí você coloca lá dentro do meio de cultura no nitrogênio líquido a -196 graus e marca. Quando você quiser, você volta, bota ela num copinho de água a 37 graus Celsius, bota ela lá no meio de cultura adequado para o que você quer fazer, que no caso aqui ele está mostrando o crescimento, né? Então a planta vai crescer, vai fazer parte aérea, vai fazer raiz, aí você aclimata, tá? Então você entende que para fazer isso daqui, ó, você precisa ter passado pelo protocolo de micropropagação, não tem como, né? Como é que você vai regenerar a planta se você não sabe quais eram as auxinas, as citocininas, qual é a melhor meio de cultura, qual é a melhor parte da planta? Não tem como, tem que ter feito protocolo anteriormente, tá? Bom, com relação ao armazenamento em nitrogênio líquido, como eu disse, se você colocar o tubinho onde a planta está no nitrogênio líquido, líquido lá dentro do container, ele vai ficar a uma temperatura de -196 graus. Agora, se você colocar ele só no vapor de nitrogênio líquido, ó, a plantinha não está dentro do nitrogênio, você tem nitrogênio líquido ali, mas ela está em cima de um suporte onde ela está sendo conservada no vapor, então ela vai estar a -150 graus Celsius. Todas as duas estão hipercongeladas, todas as duas estão lá paradas. É que tem planta que não aguenta, se não regenera. Quando você bota -196, mas regenera quando você bota -150 graus. Como é que eu vou saber? Tem que testar, tá? Então, ó, os bancos de genes são práticos para o selecionador, já que permite ter um rápido acesso ao material genético oriundo de regiões muito diversas. Se a regeneração é efetuada regularmente, a conservação in vitro é um meio seguro para preservar os genes durante séculos, né? Então, assim, você vai repicando, vai mantendo isso daí jovem, vai ficar séculos ali, né? Você só vai mudando para um meio de cultura fresca porque acaba o nutriente, ela morre de fome, né? Então você tem que passar. As metodologias in vitro permitem preservar o material genético em perigo de extinção cujo habitat tenha sido destruído, não tem mais, mas não tem mais o meio ambiente, ou estão detonando lá com o meio ambiente, você tem ela no vidrinho, quando precisar você devolve para lá. Se não der para devolver, você tem ela no vidro e devolve para outro canto, faz um farm, se for o caso, tá? Os bancos de genes, ou bancos de germoplasma, exigem uma logística importante para assegurar a manutenção da cadeia de frio e são caros para funcionarem. Essa é uma desvantagem, tá? Porque às vezes, dependendo do tamanho,
do teu banco, a gente está com 8, 10, 12 split ligado e ainda tem que ter o gerador, porque se acaba a energia não pode esquentar, né? Tem que ter chão de vinil por conta da contaminação, tem todo um aparato ali, né, naquela sala ali, que é especial para guardar esses genes, tá? Porque se você perder, perdeu. Às vezes você não acha de novo da natureza, já tá até extinto lá na natureza e você tem no vidro, tá? O principal inconveniente é que a viabilidade dos órgãos estocados é limitada e devem ser regenerados com base em planta inteira, ou seja, você não consegue guardar um gene ou um pedacinho, você tem que fazer o protocolo, como eu falei, de micropropagação para regenerar a planta inteira, né? Você pode até guardar um segmento nodal e não uma planta inteira no banco de germoplasma. Você pode até guardar um pedacinho de folha se ele sobreviver, desde que você consiga regenerar isso daí numa folha inteira, né? Então, gente, era isso daí que eu tinha para falar para vocês, tá? Se alguém quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para mim, milena@ufam.edu.br, que eu respondo com o maior prazer. Vocês podem falar comigo no Facebook ou no Instagram, Milena Malosso. Também fico à disposição, tá? Muito obrigada pela atenção. Até mais.